Primeiramente, um bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru, também aos internautas. Estamos em vídeo para todo o Brasil, para todo mundo, transmitindo também as imagens aqui da Expo Inter. Seja bem-vindo mais uma vez aos microfones da Rádio Irapuru. Obrigado, bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Irapuru. Saudação muito carinhosa ao povo de Passo Fundo, aí do Planalto Médio, que por certo aos milhares sintonizados conosco. Estou na Expo Inter, de agenda em agenda, porque aqui na Expo Inter, onde se reúne o campo agrícola, não só do Rio Grande do Sul, mas brasileiro, é onde os assuntos que dizem respeito à Conab acontecem em todos os cantos. A Conab, como vocês sabem, é a maior companhia de abastecimento da América Latina, é a terceira empresa, Matheus, mais capilar do Brasil, ou seja, que tem mais atividades que desenvolve, desde a questão do armazenamento, desde a garantia de preço mínimo, desde a garantia de previsão de safra, de compra pública, de entrega de produtos para as pessoas em situação de vulnerabilidade, cestas de alimentos. É uma complexidade enorme as atividades que a Conab desenvolve e tudo que é canto aqui eu estou sendo chamado para conversa, para dialogar, para a gente conjuntamente caminhar na mesma direção pela reconstrução do nosso Brasil. Fazer com que o agricultor, nosso produtor, tenha viabilidade econômica, tirando da terra o que é essencial para a nossa vida e, por outro lado, aumentar a oferta de alimentos, para enfrentar os preços altos e acabar com a fome outra vez. Então a Conab está sendo muito demandada. O presidente Lula, quando me convidou para ser presidente, me disse: eu quero que a Conab seja o grande instrumento para dar essa viabilidade ao produtor, ao agricultor familiar, mas também seja o instrumento para que em breve a gente possa anunciar: nós erradicamos a fome outra vez. Pois é, presidente Edgar Preto, a gente conversou hoje de manhã, um pouquinho mais cedo, com um dos produtores que ganhou um prêmio de maior produtor de leite aqui da Expo Inter. Ele falou conosco em nome de todos os outros produtores de leite aqui do estado e eles estão aí bastante insatisfeitos com o atual momento da cadeia leiteira, né? Eles estavam relatando que eles estão recebendo um valor muito baixo pelo produto, mas quem está indo ao supermercado está vendo que o produto está caro ainda, né, para o consumidor. Então a gente pensa que quem está ganhando dinheiro hoje com leite é o intermediário, é a indústria. E o relato deles é essa questão de muito leite também de fora do país que está entrando, principalmente Uruguai e Argentina. E até eles questionaram o que o governo federal, a Conab poderia fazer para dar uma resposta a esses produtores que estão muito insatisfeitos e muitos até falando aqui na Expo Inter em parar de produzir leite. Como é que o senhor vê esse cenário? Os nossos produtores estão completamente certos, eles estão com a razão. Eu já fui agricultor rural, na época não tinha nem as ordenhadeiras mecânicas, eu sei da dificuldade. O agricultor levanta cedo, se está chovendo ou não está, se é feriado, se é final de semana, ele tem que fazer a ordenha das vacas. E infelizmente esse setor vem sendo castigado não de agora, já vem castigado de um bom tempo, muitos, milhares. Eu já tive hoje de manhã 3 reuniões com organizações diferentes para tratar da questão do leite. Tenho escutado, tenho trazido os argumentos, tenho trazido as iniciativas que o governo federal está tomando, que eu vou passar também para os teus ouvintes. Mas é uma crise sem precedente, realmente. Teve uma crise muito semelhante com essa, acho que até maior em 2016, agora, recentemente. Mas o governo federal do presidente Lula não vai ficar de braços cruzados. Agora, o nosso produtor, de novo, tem uma mão amiga que lhe ajuda. Vou começar dizendo, é o maior plano safra da história do nosso país. Tanto para o agronegócio, tanto para a agricultura familiar, são grandes investimentos, tem juros subsidiados para quem optar em produzir alimentos. Na questão específica do leite, Matheus, nós sabemos dessa complexidade também, do aumento da importação, especialmente dos países do bloco do Mercosul. Nós somos parte do bloco do Mercosul, nós temos uma relação muito fortalecida com esse bloco, porque o Brasil também se beneficia dele. Então não dá para a gente rasgar as regras. O que a gente vai fazer, estamos fazendo, é coibir, é proibir qualquer prática ilegal que não esteja dentro do regulamento do que está estabelecido nesse bloco do Mercosul na relação comercial. Por exemplo? O Ministério da Agricultura, através da sua equipe de fiscalização, está muito atenta, vigilante e agindo para coibir ou até mesmo para fazer uma averiguação da veracidade das denúncias que têm chegado até nós. Por exemplo, não é proibido trazer leite em pó
dos países do Mercosul. O que não pode, que é proibido, já teve uma autorização ali atrás no governo Temer, mas já foi revogada essa medida, é trazer o leite em pó, reidratar novamente aqui, ou seja, dissolver na água e vender aqui. Porque a partir do momento que você reidrata o leite, ele ganha um novo prazo de validade e ele compete de uma forma desleal com o nosso produtor aqui do Brasil, especialmente da região sul, já que somos nós vizinhos aqui. Então esta prática, a equipe tanto do Ministério da Agricultura como do Ministério da Fazenda, a equipe de fiscalização está muito atenta, muito vigilante. Nós temos um membro do governo federal que já foi para a Argentina, está agora negociando uma ida para o Uruguai, porque nós queremos fazer uma negociação. Se nós também vendemos e eles também nos vendem, vamos fazer uma espécie de um encontro de contas para a gente acertar o passo. Explicar a eles a importância que tem para o nosso Brasil a cadeia do leite e a situação difícil, o drama que essas famílias vivem hoje. Nós precisamos, então, dar uma encurtada, porque nós teremos que desabastecer, digamos assim, tirar a parte desse excedente que está nos estoques das cooperativas. Esta, então, é uma das medidas. O governo também já revogou uma medida do governo passado que tinha autorizado a entrada de leite de todos os outros países do mundo fora do bloco do Mercosul. O presidente Lula já revogou essa medida, não pode mais. Mesmo que sabemos, o principal volume de leite que entra é do Mercosul. Mas em torno, sei lá, de 15%, de 20% são de outros países que foi aberta as fronteiras para eles mandar também o leite para cá, sem nenhuma necessidade. Mesmo não sendo um volume tão alto, você dá um sinal para os países do bloco do Mercosul, se você abre as porteiras para quem não tem necessidade para vender leite aqui para o nosso Brasil, o sinal que a gente dá é que o Brasil então está liberando para vir leite a qualquer quantidade e de qualquer forma. E não pode ser assim. Então foi revogada essas duas portarias e, por fim, nós vamos fazer uma compra pública. O presidente Lula me autorizou e nós já estamos operacionalizando. A Conab vai comprar 100 milhões de reais de leite nessa primeira etapa. O Ministério da Agricultura já nos informou que vai disponibilizar mais 100 milhões, então será uma ação de 200 milhões de reais. Nós vamos comprar o leite das cooperativas da agricultura familiar, permitindo que elas possam levar esse produto até a indústria para industrializar, porque nós só podemos comprar o leite em pó. Vamos comprar o leite, vamos dar um alívio a essas instituições, comprando, fazendo uma compra pública, pagando um preço maior do que o mercado paga e vamos, de uma forma simultânea, doar esse leite para a rede de assistência social, para as creches, para os abrigos, para as cozinhas comunitárias, aonde tiver pessoas em situação de vulnerabilidade, que não são poucos. Quero lembrar aos nossos ouvintes que o presidente Lula herdou o nosso Brasil, quando nós já tínhamos erradicado a fome, com 33 milhões de brasileiros que dormem e acordam com fome todo santo dia. E medidas como essas e outras medidas que a Conab também está inserida, é para que em breve nós podemos diminuir e erradicar a fome outra vez, porque ninguém, num país como o nosso, que tem um solo fértil, que tem um povo trabalhador, que tem uma estrutura agrícola excepcional, é inadmissível um pai e uma mãe dormir não sabendo o que vai botar na mesa para os seus filhos no dia seguinte. Então, medidas como essa, em uma ação que a Conab fará agora da compra pública, impacta diretamente na vida dos nossos agricultores, porque a gente vai ofertar um preço melhor e a gente faz essa ação também, distribuindo esse produto para quem está passando necessidade. Ainda nesse mesmo contexto, presidente Edgar Preto, a Conab lançou recentemente o programa de aquisição de alimentos, relançou, que também vai nesse sentido, nesse encontro, Exatamente, o programa de aquisição de alimentos, o PA, Matheus, é o principal programa que a Conab operacionaliza. Infelizmente, esse também era um programa que caminhava para a extinção, e vou dar um exemplo. Se dependesse do governo passado, o orçamento para o PA, para o programa, para esse ano seria 2 milhões e 600 mil. 2 milhões e 600 mil. O presidente Lula relançou o PA com 500 milhões. Quem faz a operacionalização é a Conab. Nós abrimos então a chamada, ficou 20 dias o sistema da Conab para receber as ofertas dos produtos, dos alimentos, das entidades da agricultura familiar. E a boa notícia, Matheus, nós recebemos 3.700 propostas. Nos foi ofertado mais de 400 tipos de alimentos da agricultura familiar do nosso país. E o montante, a demanda que chegou até nós é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Todo esse alimento ele é destinado para quem, presidente?
todo este alimento será entregue de uma forma simultânea para a rede de assistência social, para onde tiver gente que esteja necessitando. Nós já empenhamos os primeiros 250 milhões. Amanhã, aqui na abertura oficial do Pavilhão da Cultura Familiar, eu vou assinar os primeiros 3 contratos que a Conab vai começar a pagar às entidades, e esses alimentos vão imediatamente ser entregues para quem está necessitando. Essa ação vai justamente nessa direção de erradicar a fome do nosso país outra vez. Para a gente finalizar nossa entrevista aqui, presidente Edgar Preto, aos nossos ouvintes da Rádio da... Oi, Eda. Piroli, por favor, um bom dia aí ao presidente Edgar Preto, né? Você já conduziu muito bem aí o que nós tínhamos de dúvidas, até mesmo dos ouvintes, mas ele está nos ouvindo agora? Eu queria que você deixasse ele nos ouvir, por favor, colocar dar o retorno para ele, se é possível aí. Deixa eu aqui o áudio para ele. Isso, retorno para o presidente. Um pouco ruim a ligação aqui, eu pedi, presidente, que o senhor coloque aqui o retorno. Agora Isso, sim, Ieda. Agora sim está ouvindo. Bem, presidente, sobre essa questão da retomada da formação de estoques públicos pelo governo federal. Agora tem uma autorização de vender o milho, né, para produtores do governo, estão autorizados a vender milho para o governo federal, produtores inclusive do Rio Grande do Sul, né, os produtores gaúchos. Temos o delay aí, né? Cortou um pouco a ligação aqui, Ieda. Não conseguiu ouvir. Está com um pouquinho um sinal ruim de internet. Vamos tentar retomar aqui a ligação. Isso, em relação à compra pública, o produtor vai poder agora vender milho para o governo federal, algo nesse sentido, presidente. É isso. O que é, Matheus e Eda? Prezada Eda, um abraço a você, toda a direção é daí da Irapuru. A política de garantia de preços mínimos também é uma modalidade que a Conab operacionaliza. Como é que a Conab compra produtos dos agricultores? A partir do momento em que o mercado está pagando um preço abaixo do preço mínimo que é estabelecido pela Conab. A Conab é que estabelece o preço mínimo dos produtos, levando em conta especialmente o custo de produção. E esta política existe justamente para garantir aos agricultores que optarem em produzir determinada cultura, que ele não terá prejuízo. O poder público, o governo, vai garantir que pelo menos os custos ele vai tirar. Esse também, Eda, é um programa que a Conab não operacionalizava mais desde 2016. E nós voltamos agora também por uma determinação do presidente Lula. Começamos com milho. Por quê? Em que pese a seca, Matheus, aqui do Rio Grande do Sul, que baixou muito a produção de milho, a nível nacional é uma superprodução de milho. A Conab está prevendo uma safra de milho de 130 milhões de toneladas. É mais de 30% comparado com o ano passado. Então a Conab vai começar a comprar este milho. Já estamos operacionalizando as primeiras 500 mil toneladas. Vamos comprar, vamos estocar. Depois é uma ação que o governo vai decidir para onde que vai, mas nós vamos dar, Ieda, uma garantia, especialmente aos produtores de proteína animal, da carne, porque o milho é a principal ração para os animais. A gente, com essa compra e outras que virão, a gente vai garantir que não vai faltar milho em nenhum local, nenhuma região do nosso Brasil. O que para os criadores de frango, de suíno, bovino, é muito importante, Matheus. Com isso, Ieda, uma super safra de milho. Nós teremos também este ano uma produção recorde de carne. Já baixou o preço da carne, anunciei inclusive esses dias na Voz do Brasil, a previsão que a Conab faz vai continuar caindo o preço da carne e não faltando milho, nós vamos estabilizar os preços. E com isso, queridos amigos, povo de Passo Fundo, se Deus quiser, em breve a gente volta a sentir novamente o aroma do churrasco nas periferias, na casa do povo trabalhador mais pobre, como disse o presidente, que tem o direito de fazer um churrasco pelo menos no final de semana, porque churrasco para nós, especialmente gaúchos, não é só um alimento, faz parte da nossa cultura, é a junção dos amigos, dos familiares. Num país que é o maior produtor de proteína do mundo, não pode ser permitido que um trabalhador não possa consumir carne. Então a notícia boa da compra do milho vai nessa direção, mas o que nós queremos, Ieda, é também fazer estoque de arroz, fazer estoque de feijão, de produtos que vai para a mesa do nosso povo. O Brasil vai colher uma super safra, uma safra recorde. Ao todo, prezados ouvintes, será 320 milhões de toneladas de grãos. 320. Para vocês terem uma ideia da magnitude dessa safra,
é 47 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. Então o Brasil colhe cada vez mais, a gente exporta cada vez mais, mas está diminuindo, Ieda, está diminuindo a lavoura plantada com alimentos. Olha só esse dado. É a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Nós perdemos de lavoura que produziam arroz do ano passado para esse ano mais de 120 mil hectares de terra. 70% do arroz brasileiro é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Só aqui foi mais de 90 mil hectares de terra que produziam arroz até o ano passado e deixaram de produzir. Então a gente trabalha para montar um programa, uma ação muito efetiva para garantir que aqueles que optarem em produzir alimentos, o governo do presidente Lula vai garantir que ele vai ter renda, vai ter lucro. Nós vamos garantir o crédito subsidiado através do Plano Safra que eu falei antes. Voltou o Plano Safra da Agricultura Familiar, 77 bilhões de reais para financiamento. E para produzir comida o juro baixa, é menor. Nós vamos garantir então um preço mínimo mais elevado para esses produtos que são estratégicos para a nossa soberania alimentar, e a Conab vai garantir a compra, porque nós vamos fazer então de novo, como foi a pergunta da Ieda, os estoques públicos de vários outros alimentos. A gente garante que tem um cliente especial, que será o governo federal. Com isso, a gente coloca também na mesa de quem está faltando esse alimento, o pão de cada dia. Ieda, mais algum questionamento aí do estúdio? É isso aí, Matheus Piroli agradece aí ao Edgar Preto, presidente da Conab. Tá certo. Quero agradecer ao presidente Edgar Preto pela atenção, pela entrevista, por atender a Rádio Irapuru, a região de Passo Fundo, e falar com todos os gaúchos através dos microfones da Rádio Irapuru e principalmente com o produtor rural, que é quem tem maior interesse na Expo Inter, que é quem tem o maior interesse nessas ações que o governo federal e que a Conab está anunciando aqui na 46ª Expo Inter. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista. Obrigado, Matheus. Obrigado também pela oportunidade. Nossos amigos que estão aí no estúdio, direção da Irapuru, parabéns, viu? A Irapuru sempre marca presença em locais e momentos importantes do nosso Brasil. Além do que, é uma equipe extraordinária que faz comunicação com muita competência e com democracia. Então eu transmito um fraterno abraço a todo o povo de Passo Fundo. Nas nossas ações, Matheus, a gente não pergunta mais o partido político de cada um, quem é que votou na última eleição. Nós queremos unir o Brasil para a gente dar um salto à frente. O Brasil está precisando dessa unidade mais potente para a gente fazer com que a gente alcance e recupere o tempo perdido, botar o Brasil agora no outro patamar. Grande abraço, viu? Mais uma vez, muito obrigado. É o presidente da Conab, presidente Edgar Preto, gentilmente nos atendendo aqui, conversando com os ouvintes da Rádio Irapuru. Ele que tem uma agenda lotada de reuniões, de eventos aqui na Expo Inter, como ele mesmo já repassou. Ao longo do dia ele vai atender cooperativas, associações de agricultores, e amanhã acontece então a abertura oficial aqui do pavilhão da agricultura familiar, e ele vai estar presente aqui mais uma vez para fazer então assinaturas de algumas parcerias e também de algumas novidades aqui na Expo Inter. E a equipe da Rádio Irapuru permanece por aqui, Matheus Piroli, Igor Binotto, também nas imagens o Jefferson Vargas levando todas as informações da 46ª edição da Expo Inter, ao vivo aqui do Parque Assis Brasil, em Esteio.